Então nós estamos agora nos direcionando ao bairro Santa Efigênia, aqui em Belo Horizonte, onde nós vamos entrevistar, né, no nosso programa Construindo Pontes, Fábio Feitosa. O Fábio Feitosa foi presidente do CONANDA, é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele ficou de 2010 a 2014 como presidente, já foi vice-presidente deste Conselho Nacional. Hoje ele tem um trabalho junto aos vicentinos, né, Sociedade São Vicente de Paulo, aqui em Belo Horizonte, e eu estou ansioso para encontrá-lo, para que nós possamos mostrar o trabalho que ele faz aqui na região. E tem tudo a ver com o nosso quadro dentro do programa Construindo Pontes, que é mostrar pessoas que constroem pontes, né, entre a sociedade, que conseguem ajudar as pessoas, principalmente em vulnerabilidade. Então aqui em Belo Horizonte, estou ansioso para encontrar o Fábio e que nós possamos conversar sobre o trabalho que ele desenvolve. Vamos falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele sempre foi uma pessoa que militou pela garantia e a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero falar um pouco sobre a trajetória dele e ouvir dele o trabalho que ele está desenvolvendo aqui em Belo Horizonte através da Sociedade São Vicente de Paulo. Fábio, é Juvenal. Como é que tá? Tudo bem? Olá, Juvenal, tudo bom? Bom. Seja bem-vindo. Eu acho que é importante esse momento para a gente trazer, né, essa questão, principalmente dos 30 anos do Estatuto, né, o que nós avançamos, sim, de fato, já temos avanço, né, nos últimos anos, mas o que precisa de fato avançar para frente, que o momento da pandemia nos mostra que é preciso de fato a gente ter um olhar propositivo, não é? Tem um olhar propositivo. Foi um momento de parada, de alguma forma de parada, as pessoas pararam um pouco, mas e aí, vamos voltar, né? Vai acabar, a pandemia acaba, né? Sim. Se Deus quiser. Mas daqui para frente, como trabalhar, eu tenho pensado muito, tenho escrito muito também sobre a questão da gente trabalhar uma globalização da solidariedade, alguma coisa que dê um impacto diferente para o retorno, sabe, para um ano de 2021 que seja de fato mais animado, sabe? Sim. Mais com boas expectativas. Eu acho que esse é o desafio. Eu acho que é qualquer trabalho social, né, sem pensar em religião, sem nada, né? Sim. Mas qualquer trabalho que comece a fazer esse movimento hoje de uma globalização da solidariedade, como transformar isso de fato. Sim. E vai começar pelos municípios mesmo, vai começar pelas coisas pequenas, né? Não são as coisas de fato grandes que vão fazer grandes mudanças, mas são as pequenas ações, né, que a gente vê. Eu acho que isso é o desafio. E em relação à criança e adolescente, eu tenho trabalhado muito. Eu fiquei no CONANDA até 2014. Ah, sim. Né, 2014. 2014 eu fiquei 8 anos lá no CONANDA. Então, 2014... 2009 você era... Qual o cargo que você tinha lá? Em 2009 eu estava na vice-presidência. Em 2010 assumi a presidência. Estava eu e a Carmen. Sim. Né? Sim. A Carmen. Sim. E aí eu assumi a presidência. Depois, então, fiquei mais 4 anos e foi um trabalho muito bom, mas eu percebi também que precisava renovar institucionalmente também, né? Dentro da instituição, outra pessoa, porque de fato é um desgaste, né? Para quem está nos conselhos, né? E se você que acredita, então tem avanços e é uma formação permanente, né? O conselho. Foi uma experiência fabulosa. E aí,
quando eu, em 2014, eu saí em 2015, eu saí da instituição, que eu trabalhava nos maristas. Isso. Aí saí da instituição e abri uma empresa de consultoria na área de políticas públicas de criança, adolescente e direitos humanos. Aí no primeiro momento fui morar em Salvador, né? Porque aí como eu já tinha alguns trabalhos em Salvador, então fui para algumas cidades ali de Salvador, né? Fizemos um trabalho lá. E o objetivo da empresa é esse trabalho da criança e adolescente, mas de uma proposta mais sistematizada, que é a construção do plano decenal dos direitos humanos de criança e adolescente. Sim. Ou seja, como ajudar o município a pensar numa política para os próximos 10 anos, porque nenhum trabalho, nenhuma mudança acontece de um ano para o outro. A questão das políticas de exploração, abuso sexual, é uma questão sistêmica na sociedade, então você tem que trabalhar as bases. E aí você tem que pensar nos próximos 10 anos, o que você pode reduzir. Sim. Né? E aí, para isso, precisa de articulação, principalmente desse sistema de garantia de direito, que é o grande avanço, mas nós temos um desafio para que ele funcione. Sim. E para você, assim, eu acho importante a questão de, eu acredito, né, tanto na questão racial, que são as políticas públicas, é através delas que nós vamos realmente mudar e eliminar o racismo no Brasil. A mesma coisa na política da criança e adolescente. A questão dos municípios, né, essa consultoria que você está fazendo, você vê que nos municípios ainda tem essa dificuldade de entender o que é criar um projeto, o que é criar políticas públicas e como buscar recursos para que essa política e essa garantia do direito da criança e adolescente ela seja executada? Com certeza, é engraçado isso nos municípios, porque você vai encontrar lá algumas questões que às vezes impedem isso, né? Tanto na questão racial como na questão de todas as políticas. Da criança e adolescente nós vamos encontrar muito isso. Ainda há culturas, né, no município que precisa trabalhar. E aí você encontra alguns desafios na área religiosa, na área política partidária, né, porque o entendimento, sempre que a gente comenta, é o seguinte: você está em qualquer cargo lá, desse sistema de garantia de direito, seja em cargo legislativo, executivo, né, do judiciário. A ideia que você tem que ter quando você vai trabalhar uma política é que você, naquele momento ali, que você está atendendo aquela família, que você está fazendo aquele trabalho, enquanto profissional, você não tem nem partido político nem religião. Você está naquele cargo enquanto conselho. Você está no conselho para trabalhar a política da criança e adolescente ou política da mulher, qualquer das políticas públicas, né? Então você tem que estar ali para construir isso. Eu acho que isso é o grande desafio hoje. E aí precisa ser trabalhado. E uma outra coisa que eu acho que precisa urgente ser trabalhado nessa dimensão da globalização, da solidariedade, é que nós vivemos um momento que os direitos humanos precisam ser fortalecidos, cada vez mais, né? E eu sempre falo, né? Você defende os direitos humanos, você defende todos. Você não defende um direito humano e eu sou contra o outro. Né? Você defende todos os direitos humanos. Não existe. Então acho que hoje tem uma crise na sociedade. De pessoas que você encontra, pessoas engajadas que às vezes é contra a questão do racismo, né? Mas quando você fala assim, a questão da redução da maioridade penal, isso podia acontecer. Não pode, sabe? Você defende um direito, são todos os direitos, né? E aí eu sempre falo, você não precisa ser índio para defender a causa indígena, você não precisa ser criança para defender a causa da criança, você não precisa ser afrodescendente para defender, né, os direitos, né? Porque são direitos. Você não precisa ser mulher, você não precisa ser homossexual, você precisa garantir direito para as pessoas. Né? E é interessante essa fala, também desvirtuaram muito o que são direitos humanos. Né? E a gente vê isso hoje quando nós falamos sobre a garantia desses direitos, e cria uma dificuldade até para os conselhos
fazer o controle social, né? Sim. Eu cito, por exemplo, essa questão de direitos humanos. Poucos sabem que os direitos humanos é a garantia da água, né, que a água de qualidade, que chegue, o direito ao saneamento básico, ao ensino, né, um ensino de qualidade, uma educação de qualidade. E assim, as pessoas que são, nós chamamos de operadores dos direitos humanos, são pessoas realmente que estão ali para garantir, né? E essa questão é interessante. Não tem como você lutar ou ser a favor de direitos humanos e você ser a favor da diminuição da maioridade penal, ou você ser pelos direitos humanos e ser contra as ações afirmativas ligadas à questão racial. E é muito importante que nós tenhamos espaços para discutir isso, né? Esse estigma de que direitos humanos são para pessoas em conflito com a lei, né? Esquece de que os direitos humanos são para pessoas também que trabalham com a segurança pública. Sim, sim. Nós trabalhamos com direitos humanos para garantir também os direitos das pessoas que trabalham com a segurança pública. Sim. E nessa questão da criança e adolescente, você citou a questão religiosa, é realmente uma situação que nos preocupa muito. Por exemplo, eu tinha um trabalho, quando eu estava no Ministério dos Direitos Humanos, para qualificar os conselhos tutelares nesta questão religiosa, né? Nós tínhamos um grande número de denúncias de crianças que são de religiões de matriz africana, que estão no período de preceito, né, que elas ficam recolhidas, e que acabam não indo para a aula. E aí são essas mães denunciadas, né? E essas mães ali, elas são denunciadas por abandono de incapaz, por causa dessa questão. Então nós trabalhamos muito na qualificação, para entenderem, né, essa questão da diversidade religiosa, para que realmente isso não pudesse... claro que todo mundo pode professar a sua fé, né, mas trabalharem realmente na questão da garantia do direito. No exercício do seu trabalho, você não leva isso com você. Né? É bom que as pessoas tenham seu partido político, se organize, isso é cidadania, né? Que as pessoas tenham a sua religião, acho que isso é importante. Né? Você cria política pública, né? E você traz aí um desafio desse sistema de garantia, um dos atores desse sistema de garantia de direito, que é o Conselho Tutelar. Sim. Quanto desafio a gente ainda tem. Sim, né? Talvez ainda não conseguimos ainda entender e fazer com que alguns conselheiros tutelares e a própria população entenda o seu verdadeiro papel, né? Desse, vamos dizer, desse guardião aí da proteção dessas crianças, né? Que sofreram uma violação. Então eu acho que o desafio que está para os conselhos tutelares hoje é entenderem de fato qual é o seu papel, né? Que não é o de atendimento, mas é o de acolher e fazer os encaminhamentos para que de fato essa rede que a gente fala, né? O sonho, né, da rede, isso, né? Isso. O criar ponte, rede, né? Tá tudo muito junto, né? E essa dificuldade, né, Fábio? Essa rede, né? Principalmente nesses 30 anos do ECA, você acha que essa rede hoje ela consegue funcionar nacionalmente, ou a gente consegue ver alguns estados em que ela funciona, alguns locais que não? Nós temos alguns municípios, talvez os municípios são a clareza maior, né, desse sistema de garantia de direito, né? Como a pessoa mora no município, então essa rede precisa funcionar no município, né? Enquanto Estado, enquanto nacional, você tem de fato uma organização dessa normatização, né? Enquanto estava no CONANDA, a gente fazia, né, as grandes conferências e você fazia então as grandes diretrizes da política. O CONANDA construiu, né, o plano decenal, cria grandes diretrizes, mas pensar nas grandes diretrizes para o nosso país é um desafio imenso. Né? Nós não conseguimos ainda avançar numa linguagem de um documento que contemple, por exemplo, a questão dos quilombos. Sim. Ainda não avançamos, não conseguimos entender ainda essa política. Quando chega no município, de fato essa rede não funciona, né? A questão indígena, a questão dos ciganos. Então, aí quando você chega no município, você vê de fato que essa rede, ela tem alguns buracos que aí precisa de entendimento. Estou agora fazendo um trabalho em Lagoa Santa com a capacitação,
né, dos conselheiros tutelares, e a gente vai começar agora a construção do plano decenal de Lagoa Santa, que é um avanço. Então, o desafio nosso é quando a gente vai construir os fluxos de atendimento. Né? Uma criança ou adolescente que chega, por exemplo, na escola machucada. Qual que é o fluxo que você tem que fazer para garantir o direito dessa criança e para ver o que aconteceu? E aí nesse fluxo entra a saúde, entra a educação, entra o conselho tutelar, entra o Ministério Público, entra a polícia, entra o juiz. Aí, se cada um fizer o seu papel, muito obrigado, a criança está protegida. Mas aí essa rede, ela precisa de fato, eu acho que e aí quando você traz essa questão de criar ponte, é que um desses atores respeite o trabalho do outro, entenda o seu trabalho e trabalhe em conjunto. E aí sim nós vamos estar focando de fato para garantir, né, o direito dessa criança e adolescente. E aí dentro dessa lógica do plano decenal você cria políticas, porque aí você, é um plano de Estado, né, mas não é um plano mais de governo, né, não é para aqueles 4 anos, né? A lógica precisa ser pensada nesse sentido, né? Vai pegar aí 3 governos, né? Ou 2 e 1 governo novo, se tiver eleição, você vai pegar aí, mesmo você vai pegar 3 governos que vai estar sendo eleito. Então é uma política que precisa dar continuidade. E eu acho que o desafio maior, e você trouxe isso quando você estava na CPI, da capacitação para o Conselho Tutelar, a gente precisa de fato entender que é papel do poder público garantir uma capacitação continuada das pessoas, sabe? Porque continuada porque as coisas mudam. Entendeu? Você tem conceitos hoje, por exemplo, conceitos que ainda está enraizado na nossa sociedade. É melhor criança estar trabalhando do que roubando. É impressionante como no século XXI você tem isso tão enraizado, né? Como que isso está entranhado ainda na sociedade. Aí a gente precisa entender assim, poxa vida, precisa mudar a cultura. Entendeu? Mesmo a questão das mulheres, né? Ainda você encontra, né, pessoas falando, né, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Que absurdo! E hoje nós vemos, né, nossa, o número de femicídio acontecendo, enorme, gente. Enorme, enorme. Que absurdo. E são essas frases ou esses entendimentos, essa cultura que traz vários prejuízos, né, como nós temos hoje. Principalmente ligado à questão do trabalho escravo, né, Fábio? A gente pôde trabalhar com alguns mecanismos ligados ao trabalho escravo e a gente vê o número ainda que nós temos alarmante de crianças, né? Seja dos semáforos ou dos sinais, né? Conforme cada estado tem um nome, mas que pais que usam essas crianças, né, para que possam ali pedir um dinheiro ou que possam ali ter esse trabalho. E é considerado como um trabalho escravo, né? Criança. Sim. E esse entendimento de que é melhor a criança trabalhando do que roubando, ele é realmente muito, além de ser errado, é algo que nós temos realmente que mudar essa cultura no Brasil. E a ausência de política pública. Isso aí. Porque se tivesse política pública funcionando, esse menino estaria na escola desenvolvendo o seu potencial, né, para pensar no futuro. E essa questão do plano decenal, ela é ideal, né, pensar a longo prazo. Porque, e se ela não for de uma forma transversal, igual você disse, com todas as áreas da educação, na saúde, na segurança pública, para que a gente possa realmente garantir os direitos da criança e do adolescente. Agora, voltando a essa questão dos 30 anos do ECA, né? Os programas de proteção à criança, igual o PPCAM, você acha que realmente ela funciona? Ele tem funcionado? De fato, aí está o grande desafio. Não funciona mesmo. Por isso que eu falo, quando chega no município, nós somos experts de fazer grandes programas, e belos programas, de desenhar. Está aí o estatuto, né? Isso. É uma lei avançadíssima, outros países copiam. Os nossos outros programas que a gente constrói, quando chega na base, não funciona. Entendeu? Do governo federal para o governo estadual, para o governo municipal, às vezes nem há essa ligação para que esse programa chegue. E para mim são todos os programas que precisam ser analisados urgentemente.
Então, em relação ao PPCAM, você chega lá, na base lá, você vê que tem, né, criança, adolescente com ameaça de morte. Né? Nós temos aqui no nosso trabalho, né, adolescente, né, que está ameaçado, e quando você vai procurar a rede, como é que funciona, você não encontra. Entendeu? Eu acho que tá um desafio aí dessa construção de uma política integrada. E aí quando você fala, por exemplo, do PPCAM, ele é um programa estadual. Né? Foi pensado, né? Pensamos nele em nível nacional. Né? Você chega no estado, cria-se ali o programa, quando vai até um município, e aí fica algum buraco aí que não tá ainda bem trabalhado, sabe? E aí eu fico pensando o seguinte, eu sempre falo nos municípios que a nossa política, ela é uma ligação de fato entre os três poderes, municipal, estadual e federal. Né? E as pessoas precisam também entender isso. Né? Eu moro no município, mas nem todas as políticas públicas do município é responsabilidade do prefeito. Né? Tem a responsabilidade do Estado, do governo do Estado, e tem a responsabilidade do governo federal. Se não tiver esse alinhamento, e aí mais uma vez, independente de partido político, a política precisa funcionar e chegar para as pessoas. Então as pessoas também precisam entender que o meu imposto que eu pago, e não são poucos, né? Uma parte dele fica no município, outra parte vai para o Estado, outra parte vai para o governo federal. E aí as pessoas precisam entender isso, porque isso é fundamental para a gente conseguir construir essa política e entender e saber de quem cobrar. Né? De quem cobrar. O que é a responsabilidade do prefeito? Que ele faça o papel dele. As políticas básicas, né? As políticas de médio porte, vai no governo do Estado. Entendeu? Então, acho que esse entendimento é preciso que a gente tenha possa entender melhor. O PPCAM, de fato, é uma dessas políticas que ela está integrada no município, no Estado. Né? Esse adolescente que está ameaçado de morte de alguma forma, e aí não é só o adolescente, é a família inteira, né? É a integração dele, muitas das vezes, com outro Estado, né? Ele precisa sair. Então, essa integração ela é fundamental. Isso a população precisa entender. Sabe? Eu acho que temos ótimas políticas, mas só que elas são implantadas, as pessoas não são capacitadas para. É por isso que é o entendimento, às vezes, que achar que conceito tutelar é polícia, sim, ou que o CRAS é onde eu vou se eu precisar de cesta básica, mas não sabe que o CRAS tem um potencial muito maior. Né? Às vezes algumas coisas que é para ir para o CRAS vai para o CREAS, e aí não entende essa lógica. Né? E Fábio, eu vejo também uma dificuldade nos conselhos de política de criança e adolescente, somente em alguns estados, de gerir o fundo, né? O fundo ou estadual ou municipal ligado à criança e adolescente. E essa dificuldade faz com que projetos muito bons, né, acabam não sendo executados. O que você vê? Uma burocracia? Como que você analisa essa dificuldade? É mais uma questão de falta de entendimento. E aí a questão do fundo, o fundo é uma parte mínima de recurso pensando no orçamento criança-adolescente. E às vezes o desafio do fundo é que as pessoas estão ali muito mais interessadas nesse recurso do fundo. Então é um desafio dos conselheiros. Né? E a gestão, às vezes a gestão entende, né, da prefeitura entende que aquele recurso é um recurso dela, ela que tem que gerir, não entende qual que é o papel do conselho. E nós, às vezes, não entendemos que esse é um recurso público. Esse é um recurso que tem que responder à política pública. E não tem que responder às instituições, tem que responder à política pública, e com certeza temos instituições com muita competência para fazer a gestão dos projetos.
Então, se a gente consegue entender, e aí precisa ter o diagnóstico, né? Aí eu preciso ter o diagnóstico que seria o papel do conselho, né? Isso. Ter um diagnóstico atualizado para entender, chegou esse recurso no fundo, e aí quem faz a gestão desse recurso politicamente é o conselho, mas quem faz a gestão administrativa é o governo, porque é um recurso público. Entendeu? Então, eu acho que esse desafio do entendimento para a questão do fundo é importante. E mais ainda, nós temos um potencial muito grande para poder, que ainda não foi divulgado do fundo. Muito recurso que poderia vir para o fundo, sim, que ainda está, dedução do imposto de renda, sim, sim, ou grandes empresas, que poderia estar investindo, no fundo ainda, para a gente poder trabalhar, inclusive, aqueles projetos para fortalecer a política pública do fundo, né? E não só da criança e adolescente, mas hoje nós temos o do idoso, temos o do esporte, né? Então temos fundos aí que eu ainda acho que a gente pode até trabalhar de forma mais integrada, né? Das defesas minhas hoje é que a gente trabalhe de forma mais integrada entre os conselhos, porque a criança e adolescente ela está em todos os conselhos, né? Até no conselho de idoso, porque outro dia eu estava conversando com o pessoal do conselho de idoso, falei, a gente vai construir o plano decenal da criança e adolescente aqui em Lagoa Santa, e a gente gostaria de conversar com vocês. E falar, sim, porque essa questão geracional hoje ela é fundamental, de respeito. As crianças, adolescentes estão respeitando os idosos? Os idosos entendem esse mundo de criança e adolescente, então precisa trabalhar junto. É a mesma política, né? É a mesma política de fortalecimento. Então não tem como trabalhar criança e adolescente, quando vai trabalhar a educação, sem chamar o Conselho de Educação, sem chamar o Conselho de Assistência Social, sem chamar o Conselho de Saúde, e todos os conselhos. Então essa integração é importante. Alguns municípios têm avançado, têm criado a Casa dos Conselhos. Né? É um espaço onde estão todos os conselhos ficam, né? E aí tem a gestão da casa, mas cada conselho tem a sua autonomia no trabalho, mas estão ali integrados, porque a política é integrada. Sim. Né? Eu acho que esse entendimento ele é bom. Eu também concordo, né? Essa questão integrada, transversal, é o que realmente a gente consegue fazer. E aqui hoje, além da consultoria, né, qual o trabalho que você está exercendo aqui? De fato, a consultoria ela nasce de um processo, né, anterior, que é um trabalho que a gente já realizava na Sociedade São Vicente de Paulo, né? Que é uma instituição séria, né? Muito séria, internacionalmente reconhecida, importante no trabalho que faz. É claro que precisa de alguns avanços, porque é uma instituição que tem 177 anos, então é uma instituição que tem aí, precisa fazer mudanças conforme as políticas vão acontecendo. E nós começamos alguns anos atrás, né, Ronan? Uns 20 anos atrás, no trabalho de entender que não adianta somente dar a cesta básica, mas é importante que a gente trabalhe dimensões, né, que essa política está envolvida, que essa família está envolvida, e principalmente no desenvolvimento de suas potencialidades. Então a gente começou com cursos, né, fizemos vários cursos na época, né, de datilografia, né, há 20 anos atrás. E aí foi muito importante isso, não só para as famílias que estavam recebendo cesta básica, mas para os jovens que começavam a fazer curso, depois davam curso também. Sim. Então, isso foi fundamental. Beleza, fizemos esse trabalho uns 10 anos. Depois, como eu fui trabalhar com o Marista, fui para Brasília, né, morei em Brasília. E aí o trabalho ainda continuou aqui, depois o processo das pessoas, né, cada um foi para um canto, aí parou, e aí eu morei em Brasília, depois morei em Salvador. Sim. E aí voltei para cá, tem 2 anos, e aí estamos retomando esse trabalho. Nós temos uma sede muito boa,
Né? De fato, os vicentinos têm uma organização muito interessante. Não sei se você conhece um pouco das conferências, dos conselhos particulares, Conselho Central, Conselho Metropolitano, Nacional e o Internacional. Então, começamos esse trabalho e voltamos agora. Estamos começando a fazer esse trabalho, né? Desde o ano passado, voltando a trabalhar com curso, mas numa perspectiva de economia solidária. Né? Que é o grande sonho nosso, resgatar isso, né? Que eu acho que está adormecido, economia solidária, que a gente discutiu tanto, né? Nos governos. No ano passado, né? Tivemos aí um trabalho, um avanço muito grande, e agora estamos retomando. Então, os cursos têm essa perspectiva, né? De empreendedorismo, de economia solidária. Temos inclusive um curso que a gente está fazendo virtual para as pessoas que fazem o curso, que é um curso empreendedorismo e direitos humanos. Porque também a gente acredita que, e aprendemos com a economia solidária, que o foco não é o lucro. O lucro é consequência de uma organização, de um respeito entre as pessoas que estão naquele empreendimento, né, de fortalecimento das suas habilidades, para então fazer um trabalho. Então esse ano a gente começou também apresentando para a Sociedade São Vicente de Paulo uma proposta diferenciada no acompanhamento das famílias. Estamos acompanhando 10 famílias no projeto piloto, né? Além da entrega da cesta básica, nós temos então o projeto que é o fortalecimento das famílias com as políticas públicas. Então, essas 10 famílias, quem encaminha ela para nós é a assistência social. No caso nosso aqui, como no nosso bairro não tem CRAS, fica centralizado na Regional Leste. Então, a diretoria da Regional Leste atende essas famílias da nossa região aqui. Santa Efigênia, Taquaril, Paraíso, né? Então, eles encaminham, porque o entendimento é que a responsabilidade de promoção dessas famílias é da política pública em parceria com as instituições. Nós precisamos trabalhar em conjunto. Então, lá tem profissionais competentes que fazem o acompanhamento das famílias, eles encaminham as famílias para nós a partir de um relatório. Então, a gente faz reuniões com a assistência social, fazendo o acompanhamento dessa família. Recebe Bolsa Família? Recebe. Agora está recebendo benefício emergencial? Mas o que essa família, então, recebe além também da nossa cesta básica? Então a gente oferece os cursos. E aí então só com a assistência social a gente viu que não bastava. A gente precisava então ter reunião com a educação e ter reunião com a saúde. Porque essas famílias estão em situação de vulnerabilidade num contexto muito maior. E é uma família que está envolvida. Então o nosso projeto ele trabalha com essas famílias em integração com a saúde, com a assistência social e com a educação. E hoje temos uma parceria com a PUC na área da psicologia. Eu ia falar isso, né? O acompanhamento psicossocial ele é importantíssimo. Importantíssimo. Nesse momento. Tem um projeto social muito legal, tem uma amiga que é coordenadora lá hoje, fizemos parte do Conselho Municipal da Criança e Adolescente há 20 anos atrás, em Belo Horizonte, trabalhamos juntos, agora nessa volta ela coordena um projeto lá da PUC, e aí a gente faz esse trabalho de acompanhamento. Começamos agora. Das 10 famílias estamos acompanhando 2 para fazer a experiência. Mas o objetivo é ampliar isso, mas dialogando com a saúde. Né? Porque se ele tem atendimento na saúde, a saúde precisa entender aonde está essa família nesse contexto social. Maravilha. Então tem um projeto muito legal, depois eu até te caminho ele. Eu acho que a gente está avançando. Fizemos um seminário internamente para nós, da Sociedade São Vicente de Paulo, convidando pessoas do poder público para explicar para nós o que é o assistência social, como é que funciona, CRAS, CREAS, chamamos a saúde, como funciona o centro de saúde, chamamos a educação e fizemos um seminário interno para nós vicentinos, que a gente precisa entender que não é só a cesta básica, mas é uma família, são pessoas que estão envolvidas ali, num contexto muito maior, que tem potencialidade, são pessoas com potencial. Não tiveram oportunidades. Sim. Não tiveram oportunidade. E o que falta realmente nessas famílias é a oportunidade. Né? Eu tenho uma história com a cidade de São Vicente de Paulo. Eu trabalhei no hospital que tem um nome
São Vicente de Paulo e Governador Valadares, na cidade que eu nasci. Então, eu jovem, eu trabalhei nesse hospital e é a Sociedade de São Vicente de Paulo a mantenedora do hospital, como tem vários hospitais de São Vicente de Paulo no Brasil hoje, né? E é um trabalho realmente muito sério, é um trabalho que faz com que a população, somente em vulnerabilidade, seja atendida, né? E aliando essa questão, além do, claro que no atendimento a primeira coisa conseguir o alimento, né? Sim. Porque lá, como diz o ditado no interior de Minas, é que a pessoa que sabe quando a lata dela tá vazia, né? Mas essa questão do acompanhamento na área da saúde e da educação, ela é fundamental para que realmente essa família seja assistida, né? E a gente vê, Fábio, voltando à história do próprio Hospital São Vicente de Paulo que eu trabalhei, tinha alguns casos de pessoas que chegavam, famílias, para serem atendidas, né, através de uma consulta médica, que o problema deles era uma questão de alimento, falta de alimento dentro de casa, né, que estava ali como se fosse doente, mas porque precisava de alimento, né? E é muito importante que nós tenhamos a consciência de que se aquela família em vulnerabilidade, ela não tem saneamento básico em casa, né? Se ela não tem condições de levar os filhos até uma escola, se ela não tem condições de ser atendida próximo à casa dela por um posto de saúde, realmente nós não vamos conseguir atender ela nas suas necessidades. Nós continuaremos atendendo ou só alimento com a cesta básica, ou dependendo de que a Câmara de Vereadores possa ali, ou o prefeito, conseguir que instale o saneamento básico. Por isso que essa forma integrada é o ideal, né? E o entendimento do que essa família necessita, né? O trabalho desta forma que vocês estão fazendo realmente é o caminho que eu vejo certo, porque quando você faz o acolhimento desta família e entende as necessidades, é o que você consegue ali, os desdobramentos são maiores, né? Você consegue trazer outros atores para ajudar, né? E eu acho fundamental a parceria tanto da Defensoria Pública, do Ministério Público também, juntos ali, que a gente vê que tem questões que realmente são na questão jurídica e a gente precisa desse apoio. Fábio, eu quero parabenizá-lo aí por essa ação que não é de hoje, né, somente ligada à questão da criança e adolescente. E eu queria saber como que as pessoas elas podem ajudar nesse projeto que vocês vicentinos têm aqui. Como que ela faz para poder ajudar? O nosso conselho, além de atender as famílias, como eu falei, né, na cesta básica, a gente desenvolve vários cursos, né, na área de hotelaria, na área de panificação, salgado, doces, na área de artesanato, preparação para o Enem. Com essa pandemia nós tivemos muito trabalho parados, né? Sim. Alguns cursos funcionaram com turma reduzida, tomando os cuidados necessários. E aí, o que a gente faz para que a gente dê conta? Todos os cursos são gratuitos. Então as pessoas são convidadas a fazer, desenvolver a potencialidade, a gente faz bazares, né, para poder desenvolver. Tem parceria com várias igrejas, né? Temos inclusive voluntários que dão curso. Um dos voluntários do curso de canto é um pastor, né, da Igreja Batista. Então acredito que é isso, trazer outras pessoas para entender esse nosso trabalho. Tem um projeto muito legal que a gente está desenvolvendo agora, chama Tampinha Legal. É um projeto, entrar no site Tampinha Legal, vai conhecer melhor lá. A gente junta tampinhas de plástico, qualquer tampinha, né, de refrigerante, desinfetante, e aí eles compram as tampinhas das instituições que fazem trabalho social. Então a gente está fazendo uma campanha, eu acho que nessa pandemia está nos ajudando a sermos muito mais criativos, né? Então, para dar conta. E aí são outros parceiros que vão entrando, todos os monitores são voluntários, né, que dão os cursos. Aí a gente vai criando, eu acho que essa ponte, né, essa ponte entre as pessoas, né, ponte entre as políticas, né, entendendo que essa ponte que a gente trabalha com instituições, o poder público é fundamental, cada um no seu papel, na sua responsabilidade,
não é papel da sociedade, das instituições, resolver os problemas, né, das políticas públicas, mas é, junto com o poder público, garantir que isso seja fortalecido. Esse é o papel nosso. As instituições, elas existem, né, para isso, para fortalecer as políticas públicas, mas em parceria sempre com o poder público, para que a gente entenda que é possível fazer diferente, né, fazer com que as pessoas possam sonhar. Acho que essa é a grande ponte que a gente faz entre esse trabalho, né, com as famílias, é possibilitar com que as pessoas possam construir um futuro diferente do que vivem. Né? Sim. Acho que esse é o desafio. Fábio, eu acho que é fundamental, né? Quando a ideia de criar o programa Construindo Pontes, porque nós sabemos da necessidade que, principalmente as pessoas que trabalham com esses projetos, têm. Às vezes, dificuldade de criar um projeto, ela tem um projeto já pronto, né? Ela já exerce essa função há muito tempo de ajudar as pessoas, porém ela tem uma dificuldade, às vezes, de ser ajudada. Então, o intuito desse programa Construindo Pontes é que a gente possa dar voz e dar visão e vez para essas pessoas como você, que constrói pontes para outras pessoas, né? Então o intuito é mostrar esse trabalho, mostrar realmente o que vocês fazem, para que a sociedade conheça e para que a sociedade ela possa lhe ajudar de alguma forma, seja com os voluntários, seja alguma empresa, algum empresário, ou alguém realmente que conheça através do seu trabalho, que ele possa ajudar, né? Eu acho que para mim foi uma honra gravar aqui contigo e mostrar um pouco desse trabalho, conhecimento, e também a contribuição que você já deu para o país, né? Através do Conando e o trabalho que você faz aqui. Por isso eu queria ver a pessoa que quer ajudar esse trabalho que vocês incentinos fazem aqui. Ele entra no site, ele procura a página de vocês, como que ela pode se colocar à disposição para ajudar, às vezes como voluntário, ou às vezes também ajudar financeiramente ou de alguma outra forma. Nós temos o site, como estamos ligados, né, nessa rede vicentina, nós temos o site do Conselho Metropolitano, que a partir, quando chega no Conselho Metropolitano, então eles, né, encaminha para os conselhos centrais, os conselhos particulares e para as conferências. Então é o site do Conselho cmbh.org.br. Nós vamos colocar no vídeo também para que a gente endereço. possa estar trabalhando. E aí, chegando lá, as informações, chega até o nosso conselho particular, né, que é aqui, que funciona aqui em Santa Efigênia, e a gente vai desenvolvendo esse trabalho. Eu acho que mais uma coisa, quando você fala da questão de ponte, além dessa ponte que a gente está conversando sobre as instituições de governo e instituições, mas uma coisa que a gente pode estar fortalecendo mais hoje é essa ponte entre as próprias instituições. Sim. Nós temos instituições sérias aí, fazendo trabalhos belíssimos, muitas instituições, que inclusive com uma competência pode ajudar a outra instituição. Sim. Então é uma instituição ajudando outra, uma ponte entre outras, até porque não nos interessa ficar fechado na SSVP. Nos interessa fazer essa articulação, não só com o poder público, mas com outras instituições, para trabalhar as competências e habilidades que cada instituição traz. Sim. Eu acho que aí com isso a gente trabalha uma grande aí globalização da solidariedade entre nós, tá? Para que as pessoas possam vivenciar isso, né? Que elas entendam que hoje estão numa situação, as famílias que a gente atende estão numa situação hoje de vulnerabilidade social. Sim. Estão numa situação de vulnerabilidade, mas o ser humano não é para viver numa situação de vulnerabilidade social. É para desenvolver potencial, é para ser feliz, né? E depois vir ajudar. Né? Quem hoje ajuda, né? Eu fui, né, ajudado um tempo pelos vicentinos, né? Teve um tempo que eu fui seminarista, quando saí do seminário, não tinha onde ficar, morei numa casa dos vicentinos. Então, vendo ali essa realidade, a gente começa, se eles me ajudarem, então a gente ajuda e vai ajudando outras pessoas, e aí vai criando, né, esse elo, essa ponte entre as pessoas. Maravilha. Para finalizar, eu queria que você pudesse, né, pode falar para a nossa câmera ali, o que você
a sua visão de hoje, o que você, somente na área, vou falar da área da criança e adolescente, que é a área que você domina já há bastante tempo. O que você acha que a sociedade, né, brasileira, ela pode melhorar aí para as pessoas mesmo, não institucional? Eu acredito que o mais importante hoje, o que é pedido para as pessoas é o respeito. Respeitar as pessoas. Respeitar para garantir direitos. Eu acho que esse é o importante. A gente vive hoje numa sociedade com tanta discriminação, né? E a gente quer, então, acreditar que não é a cor da nossa pele que nos faz melhores, mas é a oportunidade que a gente dá para todas as pessoas, para que ela possa desenvolver o potencial, e para isso precisa acreditar no ser humano. Eu acho que é o momento da gente acreditar no ser humano, né? Respeitar e acreditar no ser humano. Eu acho que é isso. Isso, Fábio, muito obrigado. Viu aqui o nosso programa Construindo Pontes, realmente eu fico muito feliz, né, de estar contigo aqui e parabenizar, né, por todo esse tempo de dedicação à população, principalmente na área da criança e adolescente, e a população em geral vulnerável aqui, não só daqui de Santa Efigênia, mas da região, e agradecê-lo aí por sua participação. Viu? Muito obrigado muito também. obrigado. Parabéns aí por estar com esse programa. Eu acho que isso precisamos agora, é urgente, né, que as pessoas entendam esse construir pontes para fortalecer laços. Isso. Parabéns. Obrigado.